sinais clínicos. Por que eu falo isso? A gente ouve na literatura, a gente lê na literatura, ouve os professores em palestras falarem, aquele paciente vai andar em círculos para tal lado, o paciente vai ter resposta à ameaça reduzida, o paciente vai ter alguns sinais clínicos, enfim. Dentre esses sinais clínicos, raramente o paciente vai apresentar todos eles. A maioria dos pacientes que a gente recebe no dia a dia são pacientes que tiveram somente uma crise epilética. E acaba que esses pacientes que a gente recebe que tiveram somente uma crise epilética, muitas vezes, quando chega para o clínico geral, ele prescreve o Gardenal e libera esse paciente para casa, ao invés de mandar para uma triagem, que normalmente não acontece. O exame físico, então, avaliar e identificar as alterações compatíveis com lesões compressivas. Entre essas alterações, como eu falei para vocês, a gente pode encontrar algumas alterações, como andar em círculos, anisocoria, o paciente pode apresentar nistagmo, entre diversas outras que a gente vai citar mais para frente, mas tem que procurar o que pode identificar para a gente que o paciente pode estar apresentando uma neoplasia. E os exames de imagem, sem eles é impossível saber como está o encéfalo do paciente e se realmente se trata de um tumor. Inúmeras vezes eu acreditei que o paciente tinha um tumor e, na verdade, o que chegava no diagnóstico eram coisas totalmente diferentes. Então, tiveram pacientes que a gente achava que era tumor e eram cistos, pacientes que a gente achava que era tumor e eram doenças inflamatórias, porque os sinais clínicos, às vezes, são muito semelhantes. Mas, provavelmente, um paciente com tumor cerebral já olhou para você e você nem imaginou. Você já ouviu algum dos pacientes que vocês acompanham apresentando esses seguintes sinais clínicos? Então, começando pelo clássico, andar em círculos. Nem sempre um poodle, mas sempre um poodle. Aquele senhorzinho lá de 17 anos. Pacientes apresentando head pressing. Então, o paciente aí, apresentando a compressão da cabeça contra a parede. E esse paciente passa o tempo inteiro assim e ofegante. O nistagmo, que pode apresentar em pacientes com alterações compressivas também, se tiver atingindo a região vestibular. Pacientes com alterações em pares de nervos cranianos, então aí a gente vê nitidamente que o paciente não consegue piscar, então a gente só tem protrusão na terceira pálpebra. E do outro lado a gente vê o reflexo bem nítido e bem claro. Essa paciente tinha uma neoplasia imensa na região atrás da orelha, pegando o lobo occipital e cerebelo, e deram um diagnóstico para a tutora de otite. E ela passou semanas tratando a cadela para otite. Mas ninguém tinha percebido o aumento de volume atrás da cabeça e a paralisia facial. Déficit em pares de nervos cranianos gerando atrofia muscular. Então, vocês conseguem ver nitidamente aí a atrofia importante desse paciente. Essa paciente tinha um tumor intracraniano, fazendo compressão em base de crânio. Então, esse tumor, não só ele cresceu internamente, como ele cresceu externamente, e estava bloqueando a passagem de ar e de alimento. Essa paciente, infelizmente, não teve um bom desfecho, porque já estava bastante avançado. E aqueles casos que sempre acontecem, o paciente epilético. Então, na maioria das vezes, a gente pode ter simplesmente uma crise epilética e já ser um paciente com tumor imenso. Porque nem sempre ele vai dar outros sinais a não ser a crise epilética. Essa paciente do vídeo que vocês estão vendo é uma paciente de 1 ano de idade que já tinha uma neoplasia encefálica. Mas o primeiro passo para o sucesso do caso é o diagnóstico correto. Na medicina hoje já não há mais espaço para achismo. E, gente, por que eu sempre ressalto muito essa questão do achismo? Porque não existe eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se o paciente apresenta tais sinais clínicos, esses sinais clínicos podem ser compatíveis com isso, com isso e com isso. Você acha o quê? Eu acho que a gente precisa de um exame de imagem para fechar o diagnóstico. Acabou, né? Então, a gente não tem como estar dizendo, não, o paciente é epilético, é um paciente de 3 anos apresentando crise epilética, é epilético. Não, a gente já operou diversos pacientes jovens que tinham tumores encefálicos, assim como as crianças. Então, senão não existiria o hospital do câncer para criança. Então, existem hospitais específicos para crianças porque as crianças também apresentam. Da mesma forma que a gente, na medicina veterinária, também pode ter pacientes com tumores cerebrais em idade jovem.
Nos exames de imagem, na maioria dos estados do Brasil, a gente vai encontrar a tomografia. Já a ressonância magnética, a gente só encontra basicamente sul e sudeste. A tomografia computadorizada é um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem, que combina o uso do raio-x com computadores especialmente adaptados. É utilizada para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo. E o que eu queria ressaltar para vocês? Se vocês olharem a imagem de tomografia, vocês vão ver aqui que a parte branca, que é a parte óssea, ela está bem destacada, tá? Muito destacada. Por quê? Porque tomografia é um exame melhor para ver a parte óssea. A parte encefálica, ela fica com os chuviscos. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas são os chuviscos. Por mais que a gente tenha uma tomografia de muitos canais, a gente ainda vai ter um exame com qualidade inferior a uma ressonância magnética. Já a ressonância magnética é um método diagnóstico por imagem com alta capacidade de diferenciar características de tecidos biológicos. Então, quando a gente vê essa imagem aqui, a gente consegue ver nitidamente a divisão da parte cinzenta, da parte branca para a parte cinzenta. Conseguimos ver nitidamente a neoplasia aqui, mas a gente não vê como destaque a parte óssea, porque o foco da ressonância magnética são os tecidos moles. E vamos falar um pouco sobre neuro-oncologia. Então, quando a gente entra nesse assunto, é um assunto que é muito importante, acho que assim, na minha carreira, porque existiu um momento do divisor de águas. Esse momento chama o momento que eu passo na especialização do sírio-libanês. A especialização do sírio-libanês é uma especialização extremamente densa. Eles condensam 2 anos de pós-graduação em 1 ano. Então, vocês imaginam que são muitas horas de aula extremamente enfadonhas. Não pelo conteúdo ser ruim de forma alguma, mas porque é muito tempo. Então, quando eu sou aprovada para essa especialização, eu acho que a divisão de águas muda, pelo menos na minha carreira, e de alguns colegas da veterinária que conseguiram realizar. Porque a gente chegou lá e viu uma realidade totalmente diferente do que a gente via na medicina veterinária que era pregada para a gente. No Congresso de Neurologia da ABNV, em 2022, a gente teve o tema de neurocirurgia e vieram alguns neurocirurgiões importantíssimos do mundo. E esses neurocirurgiões fizeram vários levantamentos sobre a cirurgia encefálica, mostrando para a gente que era possível. Depois desse dia, a gente teve a divisão de começar a utilizar a microscopia, então isso se tornou algo mais viável para a gente. Só que no momento que a gente entra na neuro-oncologia, a gente começa a trabalhar uma forma diferente. Não é só a remoção do tumor, é desde o momento que o tumor ele acontece até o momento em que a gente tem que entender como essa remoção é mais viável, o pós-operatório, como segurar esse paciente no pós-operatório, quais são os exames diagnósticos específicos, como fazer uma imunistoquímica correta, quais são os pacientes que têm indicação cirúrgica, os que não têm indicação cirúrgica, como trabalhar o paliativismo, como conseguir trabalhar isso com as famílias. Então, foram várias coisas abordadas com a gente durante essa especialização, que foi muito engrandecedora. Então, junto a essa especialização, a gente teve acesso diariamente a exame de imagem. Então, muita do que as pessoas me perguntam é se essa pós era voltada para neurocirurgiões. E não. Essa pós era voltada para neurocirurgiões, mas também tinham neuroclínicos, a gente tinha oncologistas, vários neurocirurgiões, então boa parte das pessoas presentes eram neurocirurgiões, mas todo mundo, para poder participar da especialização, tinha que estar vinculado a alguma coisa. Eu acredito que a gente também tinha alguns radiologistas na turma. Nessa primeira imagem aqui, o que vocês estão vendo em azul e verde são os tratos. Então, tudo isso na medicina humana tem extrema importância, já que a gente fala, a gente escreve, então tudo isso para a gente tem um grau diferente na cirurgia. Já os cães, a gente comentava muito isso com eles, que para a gente, os pacientes conseguindo andar, comer e reconhecer o dono, eles já estavam satisfeitíssimos. Nos exames de imagem, para eles, a gente ter essa tratografia muito bem delimitada faz total diferença. Com a tratografia bem diferenciada, eles conseguem saber até onde eles podem ir e até onde é seguro para o paciente. Durante a cirurgia, as pessoas ficam fazendo... Não sei se vocês já viram alguns vídeos que as pessoas ficam fazendo perguntas fica uma fisiologista fazendo perguntas para a pessoa para saber se a cognição ainda está intacta. Houve muitas e muitas horas aulas de neuroimagem, então para a gente conseguir identificar o tumor, saber quando o tumor é operável ou não. E uma coisa muito interessante é que a gente ouvia na medicina veterinária que tumores grandes não eram indicados de remoção.
E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que tumores grandes precisam sair. Então, tem um professor da gente que ele falava as seguintes palavras: operar não faz mal ao doente, abrir a cabeça do doente faz bem para ele. Por quê? Porque isso aqui está gerando uma compressão. Então, a partir do momento que você vai lá e remove essa compressão, você diminui ou aumenta a pressão intracraniana e melhora o quadro clínico do paciente. Juntamente com isso, a gente tinha algumas aulas de radioterapia, e aí eles mostravam como é que eles faziam nos modelos 3D. Então, você está vendo a neoplasia aqui, o encéfalo ao fundo e a cabeça do paciente. Então, eles faziam todo um planejamento, explicando para a gente como é que isso era baseado no modelo de tomografia, né, para a radioterapia, e como funcionava todos os planejamentos deles para a radioterapia. Hoje em dia, a gente não tem na medicina veterinária radioterapia da mesma forma, né? Da outra palestra que eu dei, inclusive, recentemente, uma aluna falou que conseguiu no hospital humano levar o cãozinho dela, mas isso não é a realidade da medicina veterinária, né? A gente tem a radioterapia em alguns lugares, mas a radiocirurgia ela não está presente, tá? Ainda existem muitos colegas que não concordam com a utilização da radioterapia. É um tema muito sensível, já que até certo tempo no Brasil a gente só tinha radioterapia de 2 canais. Desculpa, gente. Radioterapia de 2D. E a radioterapia em 2D, ela não é tão segura. Por quê? Porque a radioterapia em 3D, ela faz o que a gente viu no início desse vídeo. Então, a radioterapia em 3D, ela faz todo esse planejamento aqui para irradiar somente o tumor. E a partir do momento que você tem a 2D, ela irradia tudo ao redor, fazendo uma queimadura por radiação, sendo praticamente inviável. Eles mostraram para a gente também... Eita, deixa eu voltar. Desculpa. A gente também teve acesso a alguns softwares que eles utilizam na neurocirurgia, então mostrando como eles baseiam os treinamentos, como é que eles baseiam as ressecções cirúrgicas. Tudo isso eles estudam muito previamente a cirurgia, estudando também a vascularização para não correr risco de maiores lesões. Mas não era só a parte da cirurgia que a gente tinha que aprender. Então, a gente teve muita técnica cirúrgica, sim. Porém, boa parte dessa técnica cirúrgica era atrelada a essas imagens que vocês estão vendo na imagem da direita. Então, a gente tinha muitas horas de aula de patologia, para a gente conseguir entender o que eram as células. Então, a gente tinha essa aula de patologia basicamente como um quiz, e eram feitas diversas perguntas para a gente ao longo da aula para a identificação dessas imagens, para mostrar para a gente quais são as células de cada tipo de tumor e como que elas vão agir no sistema nervoso central. Então, não é só a remoção cirúrgica, é entender para onde vocês vão mandar, que exames pós-operatórios vocês têm que solicitar. Inclusive, depois da especialização, na verdade, no início da especialização, a gente teve a doutora Carmen, que é uma sumidade, assim, na patologia do Brasil. E a doutora Carmen trouxe para a gente uma realidade muito importante sobre o uso da imunistoquímica. Na medicina humana, é obrigatório você fazer a imunistoquímica, que é basicamente... a gente faz o histopatológico, que é essa imagem que vocês estão vendo, e em seguida, eles fazem a avaliação de anticorpos de tumor, para saber realmente se é esse tipo de tumor. Tem um caso que eu vou mostrar para vocês no final, onde eu mandei para o histopatológico, o laboratório olhou esse histopatológico, falou que era um tipo de tumor, e quando fez a imunistoquímica, não era esse tumor. Então, um pouco do que a gente acompanhava nas cirurgias, né? A remoção de aneurismas, remoção de neoplasias, nesse caso aí, aneurisma. Então, vocês conseguem ver os vasos bastante dilatados, é porque os vídeos estão acelerados. Mas a remoção do aneurisma, que é um conjunto de anomalias vasculares. Olha quando eles fazem a impregnação do contraste. Essas anomalias vasculares, elas não captam do mesmo jeito. E outra coisa importantíssima, como eles têm acesso, todos os pacientes fazem, após a cirurgia, a ressonância ou a tomografia de controle,
o que já não é tão fácil para a gente, porque na medicina veterinária a gente precisa que o paciente seja sedado. Mais uma imagem cirúrgica para vocês. E é bem interessante a forma como eles usam o bisturi para absolutamente tudo. Na medicina veterinária, a gente tinha muito receio. E depois da especialização, acabou que isso foi se quebrando. Então, você vê que a pessoa vai removendo ali, ó, o bisturi do lado dos vasos sanguíneos com total segurança. Porque o que tem que acontecer é uma precisão cirúrgica. Você tem que ser extremamente bom naquilo que você está fazendo para conseguir fazer uma cirurgia completa e correta. Então, aí já estamos quase na fase final da remoção tumoral. E, por último, o tumor removido. Mas na medicina veterinária, onde a gente chegou e o que a gente conquistou até aqui? Então, primeiro, a gente hoje consegue fazer exames e avaliações em 3D, tá? Então, a gente consegue botar o exame do paciente de tomografia ou ressonância no aplicativo, planejar a cirurgia através do exame 3D, o que facilita muito a hora da cirurgia, porque a gente sabe exatamente a menção de aonde a gente vai abrir, como a gente vai abrir, facilitando aí que a gente tenha a menor possibilidade de erro cirúrgico. Após a especialização, nossa equipe adquiriu a técnica de scalp block. Só que essa forma que a gente faz não é um scalp block comum, então é o scalp block que é onde eles utilizam nas cirurgias awake, que é aquelas cirurgias com os pacientes acordados, que vocês veem o pessoal tocando violino durante a cirurgia e tal. É através desse bloqueio que a gente consegue fazer isso. Então, você imagina que esse paciente, no dia que ele operou, ele tinha 12 anos de idade, um labrador. Inclusive, postei o pós dele agora, tem 6 meses de pós-operado. E a gente utilizou basicamente na anestesia dele somente Propofol. Por quê? Porque o paciente já estava dessensibilizado, ele não estava sentindo essa região. Outro grande marco para a gente foi a utilização de ultrassonografia intraoperatória. Então, na ultrassonografia intraoperatória, a gente consegue fazer a remoção de tumor e conseguir reparar o shift que o paciente vai apresentar. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo bem redondo é a neoplasia. Aqui é durante a cirurgia, então ainda tem essa quantidade aqui, a gente removeu todo esse meio. E aqui, basicamente, o tumor já saiu inteiro. O que é o shift? Só para vocês entenderem. Conforme a gente vai removendo, então o cérebro está todo afastado pelo tumor. Conforme a gente vai removendo, o Bryan shift vai acontecendo porque o cérebro vai se reacomodando. E aí, onde tinha um tumor, olha a dimensão de onde tinha um tumor e olha o espaço que ficou depois. Porque o cérebro se reacomoda. Consequentemente, conforme o cérebro se reacomoda, a ultrassonografia intraoperatória consegue dizer para a gente, diferente da neuronavegação, se isso aqui já saiu tudo. Utilizamos também corante de fluoresceína. Então, onde vocês estão vendo tudo impregnado de verde-limão, é neoplasia. Porém, essa neoplasia desse paciente em especial era neoplasia com aspecto gelatinoso. Ela literalmente, o termo é esse, parece catarro. Viscosa. Porém, se vocês olharem bem no meio ali, vocês conseguem ver a captação de contraste. A microscopia cirúrgica também foi um divisor de água para a gente. Como eu falei para vocês, em 2022, os profissionais vieram para dar essas palestras para a gente no Congresso da BNV e eles mudaram a nossa visão sobre neurocirurgias. A gente achava que a gente conseguia fazer boas neurocirurgias até a gente conseguir ver na microscopia. Então, a gente achava que tirava a hérnia de disco inteira, até ver na microscopia. A gente achava que a gente tinha removido todo o tumor, até ver na microscopia. A gente achava que estava causando o mínimo de lesão possível ao encéfalo, até ver a microscopia. Quando a gente consegue entender que cada um desses vasinhos, quando é lesionado, pode causar muito sangramento durante a cirurgia e atrapalhar as cirurgias. Porém, eu acho que o grande marco da gente na microcirurgia foi conseguir fazer ressecções de tumores com maior segurança. Depois do microscópio cirúrgico, a gente consegue fazer isso com menor lesão. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, bem interessante,
que é um vídeo que foi postado pela minha equipe de marketing agora sobre a neuronavegação. Então, atualmente, tem uma empresa de marketing, eu tenho uma empresa de aparelhos, trabalha com a medicina humana e veterinária, que é a BMT, e eles começaram a trabalhar com neuronavegadores para a veterinária. E aí eles desenvolveram o Orion. Então, o Orion é um neuronavegador veterinário que tem ajudado muito a gente. Então, nesse vídeo eu explico basicamente para vocês o que é um neuronavegador, para ficar bem mais fácil o entendimento. Então, basicamente, isso foi uma virada de chave, porque a gente já está no nível da medicina humana. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um centro cirúrgico que entrega, né, esse resultado para a gente. Graças a Deus, nosso centro cirúrgico aqui, a gente conseguiu fazer um centro cirúrgico que tivesse toda a complexidade que a gente precisa. A nossa equipe trabalha com cirurgia cardíaca e neurológica, então todos os aparatos dão para ser utilizados basicamente nas duas cirurgias. Mas quanto mais equipamentos, mais segurança a gente traz para esse paciente e uma ressecção mais completa. Então, vamos ver na prática, né, alguns casos na realidade da neurocirurgia. A gente eu ainda não coloquei esse paciente na neuronavegação, é bem recente, a gente teve 2 casos somente que realizaram a neuronavegação, mas a gente tem alguns casinhos legais aqui para passar para vocês. Então, primeiro caso, paciente Mel, canina, 12 anos, histórico de andar compulsivo, crises epiléticas, head pressing e mudança comportamental e distúrbio do sono. Quando a gente pediu que a tutora realizasse a ressonância magnética, a gente se deparou com essa neoplasia, que a radiologista laudou como sendo um tumor intracerebelar. A gente sugeriu à tutora uma biópsia, a tutora concordou na realização da biópsia. E aí, quando a gente chega lá, a gente se depara com essa cena, tá? Então, essa herniação do cerebelo aqui, então você vê que a dura mater está fazendo uma bolha. E quando a gente olha aqui nessa segunda imagem, aqui está o tumor fora do cerebelo, então você vê que ele é bem avermelhado. E aqui está o cerebelo, que já estava herniando por conta da compressão tumoral. Vou passar de novo o vídeo para vocês conseguirem ver bem. Então, tudo isso aqui é neoplasia. A gente fez a impregnação de contraste na neoplasia, então vocês conseguem ver ela aqui, verde-limão. Então, algumas pessoas falam que não conseguem ver nada quando colocam contraste. Aqui pra gente tá bem nítido. E por último, a rafia da dura mater. Por mais que a gente possa ter uma suspeita de meningioma ou algo do tipo, nessa região cerebelar, até hoje, assim, na maioria dos meus casos, eu percebo que os pacientes respondem muito melhor quando a gente consegue fechar a dura mater. E essa aqui é a Melzinha no pós-operatório imediato, assim que as suas mães chegam na internação. E hoje é ela aqui, ó. Mês que vem, nossa mocinha completa 1 ano de pós-operatório, firme e forte, comendo tudo em casa, dando muito trabalho.
E é isso, mostrando que a gente não pode desistir, tá? Então, a pacientezinha de 12 anos de idade, completando aí seus 13 anos firme e forte. E aí, gente, esse é o caso que eu falei para vocês, tá? Então, mandamos para um laboratório e foi feito histopatológico e imunistoquímica. No histopatológico, é sugestivo de hemangiosarcoma ou sarcoma de tecidos moles de alto grau, ou seja, uma neoplasia maligna gravíssima, altamente agressiva. E aí a gente pede a imunistoquímica e me vem um meningioma atípico, que é uma neoplasia que também é maligna, porém com um grau muito menos de agressividade. Paciente galega, 14 anos de idade, apresentando ataxia progressiva, propriocepção negativa em membros pélvicos, paraparesia não deambulatória, dor e anorexia. O que eu quero focar para vocês nesse caso, que assim, para mim é o que mais é importante nos pacientes que apresentam paraparesia. Para mim e para vocês e para qualquer pessoa que veja isso, vai dizer assim: ah, é um paciente idoso, está com a hérnia de disco. Mas olha que interessante. Quando a gente fecha essa avaliação, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. Então, se você não faz o diagnóstico correto do paciente, você pode matar o paciente. Quando os médicos pegam um caso desse, encaminham direto para a fisioterapia sem diagnóstico, ou quando o fisioterapeuta recebe e não pede para realizar os exames para diagnóstico, a gente se depara com essa situação. Um paciente com uma galega, já inúmeros aconteceram isso, entram na fisioterapia, começam a fazer laser e ozônio, né, que eles fazem normalmente, mas o laser é um proliferador celular. Então, ele aumenta a proliferação. Se a gente tem um tumor, o paciente pode ter um aumento muito grande disso, tá? Então, aqui no caso da galega, a gente vê que é uma paraparesia, mas que a gente não tem uma compressão tão grande, então é um triângulozinho aqui, tá? Vocês veem que a linha aqui de contraste na tomografia, ela chega na determinada região que está o tumor e ela não evolui. Mostrando um pouco para vocês que a gente utiliza o fluoroscópio para identificar exatamente a região da cirurgia, para não correr o risco de abrir no lugar errado. Não que isso seja um absurdo, gente. Já acessei o lugar errado. E depois que a gente tem um fluoroscópio, a gente não comete mais esse erro. Só para lembrar para vocês que a maioria dos nossos pacientes são pequenos, então raramente temos pacientes pesados. Então, os pacientes pequenos têm espaços vertebrais de 1 centímetro entre um e outro, o que acaba podendo confundir. Então, com a fluoroscopia, a gente consegue contar exatamente as vértebras e saber exatamente onde a gente está. Essa é a sequência de fotos da cirurgia da galega. Então, aqui a gente tem a neoplasia, bastante hemorrágica. Então, às vezes tem as neoplasias que liberam bastante sangramento. Aqui, após a remoção da neoplasia. E, por último, o fechamento da dura mater. Aqui está a galega, acho que aqui já tinha uns 8 dias de pós-operatório, ainda não conseguia sustentar. E essa aqui já era a nossa mocinha com 30 dias de pós-operatório, já conseguindo deambular satisfatoriamente. É um paciente que se torna menos dependente do tutor. E aí chega o histopatológico, meningioma transicional grau 1, ou seja, tumores grau 1 a gente não faz tratamento quimioterápico, e a imunistoquímica confirmou que era o meningioma transicional. Mais um casinho para vocês, canina mel, histórico de mudança de comportamento, crises epiléticas e ataxia progressiva. Aí, vamos lá, recebo também muito no consultório. Paciente de 10 anos, mudança de comportamento, crises epiléticas. Ah, essa paciente, ela tem Alzheimer. Isso é do Alzheimer. E não manda um paciente para o neurologista para fechar esse diagnóstico. E toma aí o Alzheimer da paciente, neoplasia de quase 3 centímetros aí, a neoplasia de 2 centímetros aí, fazendo essa compressão encefálica. Se a gente faz uma análise do crânio do paciente, então aqui, ó, essa dimensão tem 1,6 centímetros. Basicamente, metade do encéfalo. O encéfalo dela total deve ter 5 centímetros de comprimento, né? Então, a gente faz a exposição. Eu tenho esse hábito de abrir a dura mater em 4 partes, eu acho que fica um pouco mais fácil o processo cirúrgico. A gente tem esse medidor de profundidade, que esse medidor de profundidade ele é feito específico para cirurgias encefálicas, você vê que a ponta dele é romba,
Então, é assim que a gente faz os cálculos, a gente se baseia nas imagens aqui, e eu meço a altura do crânio do paciente até a lesão. E aí, por último, aqui, após remoção de parte da neoplasia. Melzinha aqui acordando da anestesia. E depois, ela com 48 horas de pós-operatório, tá? Foi uma paciente que ficou com andar em círculos no pós-operatório, mas isso já era esperado. E aí, microscopia cirúrgica, histopatológico, oligodendroglioma, imunohistoquímica, oligodendroglioma grau 2. Mais um paciente idoso, canina, 10 anos, obnubilação e crises epiléticas. Para quem não sabe o que é obnubilação, é como se o paciente estivesse mais depressivo, mais para baixo. E aí a gente se depara com essa neoplasia aqui, pegando lobo frontal e bulbo olfatório. Então, aí a neoplasia de 3,5 cm, a neoplasia imensa. Então, na hora da impregnação de contraste, é porque essa parte não rodou o vídeo, mas na hora da impregnação de contraste, você consegue ver o quanto impregnou de contraste aqui nessa região. Então, realmente fica verde-limão mesmo. E essa é a Sophie no pós-operatório imediato. A Sophie com 48 horas de pós-operatório. E, gente, eu não sei o que é. Os pacientes que tiram tumores cerebrais ficam com a fome medonha. Não sei explicar para vocês. E essa é a Sophie com 30 dias de pós-operatório. Infelizmente, não posso dizer para vocês que a gente conseguiu manter o quadro da Sophie tão estável como eu gostaria, né? Os pacientes têm uma possibilidade muito pequena, no caso dela, de desenvolver metástase ou recidiva, até porque no caso dela, a paciente tinha um meningioma grau 1, então, ou seja, é um paciente que a gente não trata com quimioterápico, mas ela, 3 meses após a cirurgia, começou a apresentar um novo crescimento neoplásico. Os tutores optaram por não operar, então a gente não sabe se era uma neoplasia que mutou, né? Um meningioma se transformou em meningioma atípico, ou se a paciente estava apresentando um crescimento realmente da mesma neoplasia.